Professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês o vídeo 2, equipamentos para preparação de matérias-primas, acessórios e periféricos. Mais um vídeo de preparação de matérias-primas, né? Para relembrar aqui, né, a importância que tem de equipamentos para preparar matérias-primas, porque assim, ó, a experiência da indústria que eu tenho é que grande parte dos problemas de transformação está ligado diretamente à matéria-prima, tá? Ou o tipo de matéria-prima, ou o uso inadequado, ou a mistura que o cara se enganou do material, equipamentos que tem para preparar, tá? Então a grande parte dos problemas de transformação, grande parte está ligada à matéria-prima. O plástico hoje em dia está no nosso cotidiano, né? Não tem como o homem pensar em viver sem o plástico hoje em dia. O que nós temos que tratar é de melhorar essa parte de reciclagem, de aproveitamento dos materiais, né? Reaproveitá-los, reciclá-los. Processos que são utilizados para transformar plástico, né? Comuns aí, no dia a dia, extrusão de diversos tipos de perfis, extrusão e sopro de filme, um processo bem comum, a injeção também e sopro. Fora isso tem o processo de compressão, fiação, termoformagem, isso tudo nós vamos ver aqui durante essa nossa disciplina. Também a rotomoldagem, usinagem de materiais, laminação, espalmagem. Tem um processo de calandragem muito usado em PVC e borracha e moldagem de lâminas compósitas, tá? Onde se quer um material estruturado, maior reforço e tal. Vamos ver isso aqui na continuação. Um outro processo é o processo de materiais espumados com expansão, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, moldagem reativa com injeção, método RIM, existe um molde onde são alimentados o poliol e o isocianato numa determinada proporção, e ele vai espumar dentro desse molde aqui, fazer um material de grande volume e pouco peso, muito utilizado em isolamento e outras aplicações. Formatos que a gente encontra matéria-prima. Quando ela vem da petroquímica, normalmente ela está nesse grânulo pellet tipo lentilha, né? Porque é oriundo de corte na cabeça. Algumas fábricas de transformadores têm esse equipamento também para reaproveitamento de material, tá? Mas não é muito comum. O mais comum é que as fábricas, os transformadores aí reutilizem seus próprios materiais de aparas, de rejeitos, sobras, fazendo a pelletização de cilindros. Ele faz o espaguete, né, dentro de banheira, solidifica, resfria e corta ele, granula ele e fica uns pellets cilíndricos. Também são bons para alimentação. Depois tem materiais com espessura acima de 1 milímetro, que eles moídos ou cortados, eles dão um peso bom para alimentação no funil. Só que como eles são meio disformes, pode haver alguma flutuação de alimentação, então de preferência, se puder granular, melhor, tá? Mas às vezes em algumas aplicações dá para usar. Flakes, que são flocos, né, que são oriundos de filmes muito finos, eles não têm peso, então isso é um problema. A gente pode cortar esses filmes em moinho, né, reduzir eles a flakes, mas se for alimentar direto no funil, vai ter que ter alguém forçando essa alimentação, ou um ser humano, né, mão de obra, ou uma rosca transportadora que fique forçando a alimentação do material. O mais comum é que se pega esses flakes, passe em aglomerador, tá? Então são os materiais aglomerados que estão ali embaixo. Esses flakes, eles são no aglomerador, a temperatura deles é elevada ao amolecimento, e depois é introduzido uma quantidade de água que dá um choque térmico, ele reduz o tamanho e aumenta de peso. De qualquer forma, esse aglomerado para alimentar direto no funil também necessita muitas vezes de ficar forçando a alimentação. Tem aquelas aparas, aquelas sobras de materiais, normalmente de mantas ou chapas, que são fitas oriundas de refil de filme. Grande parte das vezes elas são cortadas na própria linha de produção, elas são granuladas e levadas automaticamente à alimentação da máquina, tá?
Outras aplicações exigem que o polímero esteja na forma de pó micronizado, plastisóis, pastas ou líquidos. Tá? Equipamentos para poder reduzir material, né? Um deles é a guilhotina e o outro serra-fita, tá? Vamos ver aqui como não usar a guilhotina, como perder a mão numa guilhotina. Esse operador, ó, ele está trabalhando, levando a mão diretamente na alimentação do material lá para a guilhotina. A guilhotina faz um corte bom, de borras, principalmente dessas borras iniciais de injeção, ou outras oriundas de extrusão que pode acumular. Fica muito grande para botar em moinho de faca, pode quebrar as facas. Existem uns moinhos que nós vamos ver mais adiante aqui que servem também para esse material, mas pouca gente tem, então é comum o pessoal usar ou guilhotina ou serra-fita, tá? Só que essa parte de guilhotina, essa aí é hidráulica, por exemplo, está cortando bem, mas deveria ser feito um sistema de alimentação, uma mesinha, algum carrinho, em que o operador ficasse impossibilitado de botar a mão direto ali, tá? Para não dar acidente. A serra-fita, normalmente é utilizada uma serra-fita diferente dessa que nós vamos ver aqui, tá? Essa que nós vamos ver é muito parecida com aquela de açougue, tá? De açougueiro. Tá cortando EVA ali, então é um material macio, tá? É fácil de cortar, ele tem uma mesa de alimentação. Isso é que eu falava com relação àquele material que o rapaz está alimentando com a mão. É uma mesa que está aqui, né? Esse material macio de cortar, então com essa serra-fita comum, ela tem pouca largura e rotação elevada, é possível, embora que esse aqui tenha um sistema de modo redutor, tá? Então normalmente, quando vai cortar coisa mais espessa, tipo a para de tubos com parede espessa, chapas muito espessas, o pessoal usa uma serra-fita aqui bem mais larga, com afastamento maior entre dentes e numa rotação baixíssima, tá? Que o grande problema para cortar materiais termoplásticos, principalmente, é que devido à rotação gera muito aquecimento, começa a fundir o material e tranca na serra e quebra e pode machucar o operador, tá? É um problemão isso aí. Então, serra-fita também é utilizado. Moinhos, trituradores ou granuladores. Tem uma pequena diferença entre um e o outro, tá? O moinho é normalmente utilizado para termoplástico, moinho de facas, tá? Mais utilizados. E aí tem que ver na especificação do moinho o tipo das lâminas, o posicionamento delas, a tela ou peneira ou grade que vai ser utilizada que vai dar a granulometria de saída do material, a potência de motor, a parte de inércia é muito importante. Então normalmente esses moinhos têm um volantão bem grande. Ele parte normalmente, moinhos com uma determinada potência, eles partem no sistema estrela-triângulo, né? Baixa rotação, depois ele vai pegando rotação e passa para triângulo. E o volante é o cara responsável por manter a força de corte desse moinho, né? Ele é uma massa muito grande, normalmente de ferro fundido, então o impacto é absorvido por esse volante aí, tá? Tem que ter alguns cuidados para evitar quebras de faca, não alimentar material muito espesso, né? Vamos ver aqui alguma coisa de moinho. Ó, esse é o moinho de borras que eu falava, tá? Vocês vão ver que esse moinho aqui, ele tem outros tipos de moinho de borra. O mais usual é esse aqui, ó. Ele pega material muito espesso, muito grande. Vamos lá. Material alimentado aí em cima. Aí tem um sistema hidráulico ou pneumático que força esse material contra um volante. Vai aparecer o detalhe agora. Ó, aqui aparece o detalhe, ó. O material está sendo forçado pneumático ou hidraulicamente, tá? Essas borras grandes são empurradas contra esse volante aqui que está girando. E esse volante
tem uma porção de bits de usinagem parafusados nele, tá? Então ele vai moendo aos poucos e embaixo tem um crivo, uma tela, que vai classificar o material. Enquanto não tiver naquela granulometria, ele não passa e retorna, tá? Esse sistema é inteligente porque não existe quebra de faca, e outra que pode substituir o bit e mandar afiar esse bit de ferramenta, tá? Tipo as pastilhas de ferramenta de usinagem. Isso é meio que tipo ralar coco, né? Aí vai aparecer depois esse material saindo numa esteira. Aí o material saindo por esteira para ser reciclado, tá? Esse aqui é um moinho típico de facas. Eu coloquei esse da Mecanofar. Esse da Mecanofar eu coloquei aí porque é uma empresa daqui de Farroupilha, tá? E estão bem próximos aqui. Esses caras iniciaram já há algum tempo, bem pequenininhos, foram evoluindo, estão fazendo uns moinhos bem bons de faca, tá? Olá, meu nome é Edson, sou vendedor técnico da empresa Mecanofar. Somos fabricantes de moinhos há mais de 30 anos. Estamos hoje aqui expondo na feira Plastec, edição 2011. Queria fazer a apresentação de alguns produtos que estamos expondo aqui nessa edição. Moinho MF500, série convencional, grande, alta rotação. Equipado com câmara de moagem totalmente desenvolvida em aço, com opção de refrigeração para materiais abrasivos. Mancais isolados da câmara de moagem, que permite uma moagem com água. Pistão hidráulico para a abertura do bocal com trava de segurança. Moinho refrigerado, proteção de correia totalmente fechada. Transmissão por polias com bucha cônica. Equipado com painel estrela triângulo com disjuntor motor, relé falta de fase e relé térmico, que protege de curto-circuito, falta de fase e aquecimento. Sistema de corte com navalhas intercaladas, fixada com arruelas inteiras, para uma melhor fixação, navalhas rotativas e fixas, aumentando a precisão de regulagem. Transmissão por bucha cônica no volante e painel com chave automática separada da proteção da correia. MF300. Microchave na abertura do bocal, que ao desparafusar 2 voltas, desliga automaticamente o moinho, dando total segurança ao operador. Bocal duplo com material anti-ruído e anti-chamas. Sistema de corte com 3 navalhas rotativas e 2 fixas, com avanço, aumentando a precisão de regulagem. Rotação de correia totalmente fechada, para a proteção do operador e proteger o sistema de transmissão. Punhos acoplados no bocal, proporcionando manutenção direta nas navalhas. Moinhos de baixa rotação MF 160R, MF 230R, MF 300R. Diversas opções de retirada do material. Gaveta com alça e entrada para alimentador a vácuo. Rodízios com trava para fácil deslocamento. Sistema de corte com 2 navalhas rotativas e 2 fixas, com avanço, aumentando a precisão de regulagem. Tracionado por volante de redução de velocidade e aumento de torque, o que possibilita o uso de motores menos potentes. Porta de comando elétrico da máquina. MF300. Chave de partida direta para motores até 15 cavalos e quadro de comando automático estrela triângulo para motores acima de 20 cavalos.
Bom, agora vamos ver triturador, certo? É um pouco diferente. Triturador mastiga de tudo um pouco. Esse conceito de triturador é que o cara lá da Precious Plastic utilizou para fabricar o triturador dele, tá? É um, é um tipo de redução de material que é muito mais durável, tá? Pega qualquer tipo de material e vai adiante. Bom, já deu para ver que o carinha aí reduz qualquer coisa, né? Aqui na siderúrgica, aqui próximo em Sapucaia, tem triturador desses aí que comem carro inteiro, né? Aqui tem uma demonstração em corte das facas do moinho, com o volante lá e as facas fixas, né? Moinhos com rodízios, que é para se deslocar, principalmente em lugar onde tem injeção e sopro, tá? Máquinas pequenas. Aqui outro tipo de disposição de facas, são várias facas pequenas, e aí o impacto é menor, também menor custo para reposição, para afiar, tem aplicações especiais, tá? Os moinhos de micronização são muito utilizados no PET, tá? Então, e também para a parte de compostos de PVC, principalmente, tá? Então, preparar material para rotomoldagem e compostagem, certo? Compactadores de atrito de alta velocidade, moem pés de aproximadamente 5 a 6 milímetros, tá? Só para deixar para vocês o slide aí. Aí está a figura dele, são normalmente moinhos de grande potência. Aqui tem o disco fixo, o disco móvel, né, o giratório. O material entra por aqui, sai no centro, está girando esse cara aqui, ele vai moer contra esse outro disco, tem um ajuste de aproximação, e esse ajuste é que vai dar a granulometria do pó, tá? Então, por força centrífuga, o material é jogado para fora, aí ele é aspirado aqui, ó, tá? Normalmente por vácuo, ele é aspirado. Aqui aparece um desenho dos discos, do estacionário e da placa rotativa. A outra coisa é o seguinte, nessa parte aqui do disco fixo, existe circulação de água para controlar a temperatura. A operação deles normalmente é na horizontal, devido ao grande peso, a grande massa do disco, é muito peso, e para não haver problema de empenamento, de eixo, de esforço acentuado de mancais, coloca ele na horizontal, né, que auxilia. Configurações pode ser um moinho simples, mas normalmente eles são duplo ou triplo até, então reduz mais ainda, tá? Altas velocidades, grande potência, tem uma inércia muito grande, volantão também, e o disco estacionário está na carcaça com circulação de água, tá? O disco estacionário, esse que é ajustável para dentro e para fora, né? Então permite ajustar a folga, aí aparece quais são as folgas utilizadas, né? Ajustes são afetados pelo tamanho inicial do PET, dureza do material, taxa total de produção. Aqui tem uma imagem com os moinhos montados aqui, depois
ele é aspirado, tem um ciclone, né? Aí o material vai para ensacar ou vai direto para alimentar um equipamento. Então ele depende também do número de condição dos dentes, aí vai aparecer aqui, ó. Tem que ter bordas afiadas, tem que monitorar as temperaturas, que é importante para a boa operação e qualidade final do pó, para não deixar fios, não deixar colas, não deixar caudas no material, tá? Deixar ele pozinho bem fino mesmo, sem ficar essas partículas tipo cauda, tipo fio. E não pode deixar superaquecer. Aqui está visto em corte o número de dentes por polegada, isso aí, tá? Então são 240 dentes por polegada, 360 dentes por polegada, 480 dentes, e por aí vai. Então o que é importante? Controlar a temperatura do ar para polir as partículas, temperatura alta. Então a temperatura ideal de funcionamento, faixa de 90 a 100 graus centígrados, tá? Isso aí vai estar no estudo dirigido, depois isso aí cai na prova. Aqui, ó, está aparecendo em corte. Aqui nós temos o disco fixo, né? Aqui o móvel que gira. A alimentação do produto se dá por aqui, depois o produto sai e é aspirado, tá? E aqui, ó, a camisa de circulação de água para controlar a temperatura. Tem a ver com a tela ou peneira de saída também, a mesma coisa que para todos os moinhos e trituradores, né? Essa tela de saída que vai controlar a granulometria do material, né? Alguns casos de materiais muito sensíveis ou resistentes tem que ser usada moagem criogênica. Por exemplo, materiais muito macios, tipo borracha, vai colocar no moinho e ele mastiga e não corta, né? Então o que faz? Usa essa parte de criogenia, baixar a temperatura abaixo da TG do material, temperatura de vitrificação, né? A temperatura de glass, transição vítrea, né? TG. Isso aí, o que acontece? Baixando da TG o material fica sólido, quebradiço, então é mais fácil de moer, tá? Aglutinadores são uns liquidificadores gigantes, né? Um liquidificador metido a besta. Vamos ver aqui um aglutinador funcionando. Nós temos aí na escola um, tá? O que eu gosto são as musiquinhas que eles colocam. Aí tá o material de filmes, a para de filmes, né? Material fora de especificação, aí alimenta nesse liquidificador gigante aí, né? Tem uma faca rotativa e tem umas na lateral que seguram o filme. Aí nesse corte ele está elevando a temperatura do material até o amolecimento, quase fusão, tá? Quando chega nesse ponto ele joga água. Jogou água. Então, isso aí, como é que se faz o controle desse processo aí? Normalmente o pessoal já tem uma carga determinada de material para alimentar, tem um tempo que ele sabe que o material vai amolecer, pode usar um termômetro de infravermelho para verificar a temperatura que está lá dentro, ou até em algum ponto da carcaça do equipamento. E também se controla a corrente do motor, que dá para ver direitinho quando a corrente modifica, quando o material está começando a ficar mais pesado, tá? E a quantidade de água também é uma quantidade conhecida. Depois tem que passar um tempo evaporando essa água, tá? Nisso o material já contraiu e aí só tem que tirar o vapor da água fora, tá? E aí normalmente esses aglomeradores, aglutinadores, eles têm um exaustor para retirar esses vapores aí. Vejam a diferença agora do material daquele flake inicial, daqueles filmes grandes, aqueles flocões lá, né? Aqui, ó, o material está bem reduzido, tá? Pode ser alimentado no funil de máquina. Normalmente o que o pessoal faz? Alimenta isso aí na máquina, faz o espaguete, granula e tem o pellet cilíndrico, tá? O grânulo cilíndrico. Tá bom? Então
Esses são aglomeradores. Aqui aparece a imagem de um, tá? Aqui ele tem a parte de exaustão, ó, dos vapores, alimento aqui por cima, normalmente eles têm uma tampa, né? E aqui a parte da saída do material. Aqui embaixo o motor vai acoplado direto nas lâminas, tá? Então aqui está a lâmina móvel, certo? E ao lado tem umas laminazinhas fixas que são ajustáveis. E a descarga do material se dá por essa alavanca aqui, ó, ele sai aqui para baixo aqui, tá? Diferença para o liquidificador: possui facas fixas na parede interna do tambor, contra as quais o material é picotado, tá? Bom, eu tenho um vídeo aqui de um fabricante. Esse aqui me parece que são estudantes mexicanos fazendo algum trabalho escolar, tá? Dentro de uma fábrica que aproveita material reciclado. É muito similar aos fabricantes, transformadores, grande parte dos nossos transformadores aí, no nosso dia a dia. Por isso que eu resolvi colocar esse vídeo, tá? Passar ele rapidinho aqui. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Veja um montão de material para ser reciclado, tá? Encontramos isso direto aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Eu visitava muitos fabricantes que tem esse tipo. Só que assim, a gente olha isso aqui e diz, bah, que porcaria, né? Vocês vão ver que os caras tiram um filmezinho bem bonito lá do outro lado depois. Aí um aglutinador funcionando. Essas fábricas se notabilizam por utilização pesada de mão de obra, tá? E normalmente o que ocorre? O pessoal trabalha sem proteção, trabalha de chinelo de dedo, sem máscara, sem óculos, sem luva, tá? É o que a gente encontra no dia a dia aí. Material aglutinado, alimentado no funil, ó, eles vão espaguetar e fazer o grânulo silício. Então, o espaguete vai ser solidificado e resfriado numa banheira e vai para um granulador, tá? Depois esse material vai ser colocado nas extrusoras de filme tubular, fazer sacaria de lixo, lona, esse tipo de coisa, tá? Vocês vão ver que eles têm uma máquina também para material virgem aí. Vamos adiante. Aí estão fazendo um filme para sacaria de lixo, tá? Depois vocês vão ver as máquinas de corte de solda fazendo as sacarias aí. Esse aqui, ó, essa máquina está trabalhando com material virgem, tá? Para outro tipo de sacaria. Então esses caras são produtores de sacarias, tá? Grande parte dos nossos transformadores aí pelo interiorzão todo, aqui na região metropolitana, serra e tal, é desse tipo aí. Esse aí é outro tipo de sacaria também que vai ser feito com filme virgem, tá? Colorido.
máquina de corte e solda fazendo sacaria de lixo. Vamos adiante. Aqui, ó, tem algum lugar, tem uma visão geral da fábrica. Vocês veem, os equipamentos são muito equipamentos caseiros, muita coisa feita em casa, aproveitamento de materiais, tá? Só que assim, ó, vocês vão ver que existe uma lógica da colocação das extrusoras, uma ao lado da outra, depois a estocagem de materiais, e aí vai ter o pessoal lá no acabamento, depois em embalagem, tá? Aqui vai aparecer. Words are a motherfucker. They can be great, or they can degrade. Even worse, they can take. It's like these kids. Aqui que está aparecendo o pessoal embalando o material. Assim, ó, quem olha para o início lá da produção, aquele material todo disforme, sujo e tal, no final saem sacarias boas aqui. Isso aqui eu passei adiante, tá? Aquele lá, aqui ó, funcionamento similar aos moinhos de extrusão, né? Vamos adiante aqui. Aqui aparece um granulador. Esse aí o corte é tipo uma fresa, né? Que faz o corte. Então ele faz o puxamento aqui do espaguete. E normalmente o mesmo moto redutor é o que faz girar também essa fresa. No da Safety aí, que nós temos na escola, aqui em vez de fresa é um moinhozinho de facas. Aqui é o normal de montagem de uma linha, ó, aglutinador, extrusora, faz o espaguete e o granulador, tá? E vamos adiante. Degasagem, cascata. Aqui aparece uma rosca forçando a alimentação do material no forno. Aqui, ó, a extrusora tem uma saída. Isso aqui deveria haver uma bombinha de vácuo puxando os gases aqui, tá? Para que é usada a degasagem? Normalmente para recuperação, reciclagem de material que contém muita tinta de impressão. Então, esse material volátil, se a gente vai extrusar, depois ele faz bolhas no filme, tá? Porque ele volatiza com temperaturas abaixo da temperatura de extrusão. Então, deixa porosidade. Então, acontece, a extrusora tem um perfil especial, a rosca aqui, ela está fazendo a plastificação, compressão, e aí, abruptamente, o canal cresce pra caramba, a pressão reduz a zero, tá? O material não vaza daqui de dentro do cilindro e os gases contidos aí, os voláteis, vão sair. Também para material muito úmido, tá? Para retirar a umidade do material. Então isso aqui é a degasagem na rosca, tá? No cilindro da máquina. E tem a encascata, que nós vamos ver adiante. Ó, aqui tem uma placa perfurada com telas, tá? Um trocador de tela, e vocês vão ver que ele faz a degasagem em cascata por uma outra extrusora pequenininha. Aqui o que acontece? O material está saindo fundido aqui, ó, e está caindo na garganta de alimentação de uma outra extrusora pequena, tá? Então, os voláteis vão escapar aqui pro ar, tá? Isso aqui deveria ter uma câmara aspirando esse negócio, mas é o que acontece aí nos transformadores de modo geral, que não tem proteção nenhuma. Conheci um equipamento aqui próximo, que essa extrusora aqui, ela era elevada e tinha um sistema de fuso para regular a altura dela, então dava mais tempo de caída do material ou menos tempo, dependendo dos voláteis que contém no equipamento, no material, tá?
Aqui, ó, também tem uma degazagem no meio da extrusorinha, isso aqui, tá? Antes de sair fora. E aí, ó, já sai o espaguete. Então, ele tem uma degazagem na primeira extrusora, uma degazagem em cascata e uma degazagem na segunda extrusora. Então está usando material com muito volátil, muito úmido, tá? Aí está saindo com o espaguete aqui que vai no granulador e vai fazer o processo. Imagina controlar esse monte de fios aí de espaguete, né? Não deve ser muito fácil para dar partida nesse cara. E ali o granulador, certo? Corte na cabeça, muito utilizado nas petroquímicas, tá? Com os pellets virgens, porque na produção dos polímeros, normalmente nos reatores, ele forma pó, né? Aí esse pó é armazenado naqueles grandes silos que a gente vê de longe nas petroquímicas, depois eles passam por uma extrusora para fazer o pellet, tá? A marca mundial aí mais famosa de corte na cabeça é a Gala americana, mas já tem um pessoal de São Paulo que faz alguma coisa bem parecida, tá? Uma cópia made in Brasil. Aqui está um equipamento da Gala, ó. Então, alimentação do plástico no funil, a extrusora, aqui tem um acoplamento, né, a conexão, matriz, normalmente essa matriz ela é cerâmica, tá? Uma série de furinhos saindo, um monte de espaguetinhos, só que não deixa formar. Porque aqui tem um motor de alta rotação com controle de velocidade. Nós temos controle de velocidade da extrusora, que dá a produção da máquina. Tem o controle de velocidade da faca. Então o tamanho do pellet eu regulo com essas produções aqui, tá? Velocidade de rosca, velocidade de faca. Esse aqui é cortado em meio d'água, tem alguns que é em meio de ar, tá? Mas o mais usual é água. Então acontece, tem uma bombinha aqui, um reservatório, essa bomba puxa essa água do reservatório, passa num trocador de calor, esse trocador normalmente ele vai ser resfriado com água de torre de resfriamento, a água vem fria, bombeada aqui, e tem a câmara de corte, de corte da cabeça aqui. Então o pellet que está sendo cortado ele já solidifica e já sai em meio de água e vai passar por uma centrífuga, tá? Então o material ele é centrifugado aqui, ó, sai seco para um recipiente para acumular o material. E o pessoal tem normalmente aqui vácuo para puxar esse material para ensacar depois, tá? Vai haver evaporação de água, esses gases, vapores de água são extraídos para fora aqui. A água que troca calor aqui vai cair quente no reservatório e retorna, tá? Então esse aí é o processo, tá? Aqui aparece uma matriz, ó, toda perfuradinha, com material de cerâmica. Essa aqui é a linha da ADL, que é o brasileiro que faz similar. Tá próximo de São Paulo aqui esse cara, tá? Tem uma animação aqui que foi o professor Enio que me conseguiu, da Gala americana. Então tá legalzinho esse vídeo aqui porque a gente aperta o botão para dar o start aqui e começa a funcionar tudo, tá? Ele tem um sistema de válvulas de bypass aqui para circular água primeiro, tal, né? Aí depois começa a funcionar a extrusora, deixa sair o primeiro material fora, ó. Aí fecha, tira o material fora de novo, aí encosta o motor com a faca, começa a circular, aí tá saindo o pellet lá, tá? E a água retornando e o vapor da água indo embora, certo? Esse é o sistema da Gala, então, uma animação aí. Misturadores. Tem que se fazer mistura de materiais na indústria, né? Então uma coisa que é muito utilizada nos fabricantes menores aí são betoneiras, tá? Faz uma mistura legal.
E outra coisa é que existe alguma coisa na área agrícola que foi começando a ser aproveitado, tá? Então esse aqui era um material agrícola no original e o fabricante disso aí se viu oportunidade no plástico. Como é que funciona esse negócio? Tem um motor, transmissão por correia, que vai fazer girar uma rosca helicoidal aqui, uma rosca sem fim, né? Então, alimenta os materiais que quer misturar por aqui. Esse cara aqui tem um tamanho, um determinado volume de blender, de mistura que se quer fazer. Tem diversos tamanhos, tá? Eles especificam em litros, vai 600 litros, 800 litros, 1.200 litros, tá? Então, o material, os vários materiais que vai se misturar se alimenta aqui, tem uma tampinha aqui. O material é alimentado lá para cima, por dentro de uma tubulação, e ele cai por aqui, tá? Então ele cai de novo aqui embaixo, então ele vai misturando. E aí o pessoal depois só suga ele por vácuo, tá? Retira ele, ou alimenta em sacarias, alimenta manual na máquina, tá? Esse aqui é um misturador intensivo, normalmente usado para PVC. E dosadores, tá? Dosadores tem dois tipos. O tipo que faz a dosagem volumétrica e a dosagem gravimétrica. Então a volumétrica, está falando o nome já é por volume, tem uma rosca que vai dosar uma certa quantidade de material. E o gravimétrico, ele dosa por peso, por massa. Então, embora mude o lote de material, mude o tipo de matéria-prima, eu tenho uma dosagem mais adequada, esse gravimétrico. Ele é mais caro, tá? Mas quando se necessita de uma dosagem mais precisa, usar o gravimétrico. Aqui aparece, por exemplo, 2 funis, né? Normalmente, o material que alimenta na maior quantidade, que é o material base, né, da nossa mistura, ele alimenta com uma rosca de contínua aqui. E o que vai ser dosado em pequena quantidade é uma rosca com um ajuste de rotação, tá? Então eu consigo alimentar mais, menos, dependendo do tipo de produto que eu vou colocar. Esse aqui é um outro tipo, onde parece ser um funil único, mas não é, são dois, aqui tem 2 visores aqui, e ele vai pesando cada material e colocando no misturador, que está sempre misturando. Aqui dentro, ó, também é um misturador, e aqui embaixo também, ó. Tem um sisteminha de paz aqui que vai sempre misturando material. Então alimenta desse, fica misturando sempre antes de levar para o sistema de alimentação da máquina. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele vai cair o material aqui dentro do misturador, é dosado por peso, né? Tem uma gavetinha que abre e deixa cair o material. Normalmente é pouquíssimas gramas, tá? E vai alimentando aos poucos aqui, vai dosando. Muitos materiais necessitam de secagem, tá? Então, para retirar a umidade e tal do material. Então vamos lá dar uma olhada aqui no... Esse secador é um bem usual aí de trabalhar, tá? Aqui, ó, tem uma ventoinha, né, um ventilador. Ele aspira ar ambiente, passa por dentro do sistema de resistência e alimenta por baixo desse silo aqui, tá? Desse reservatório. Então aqui aparece ele, ó, o ar aquecido. O material granular que está caindo por aqui, aqui existe uma tela inox que impede do material sair daqui de dentro, tá? Ele não cai para cá. Então o ar entra, penetra por dentro dos pellets, retira a umidade e o ar vai ser aspirado novamente pela ventoinha aqui. Se está muito úmido, parte dele sai fora e admite ar novo, tá? Tem um sistema de válvula borboleta aqui para admitir ar novo e jogar ar fora o ar úmido, tá? E aí o material seco, ó, o material está caindo úmido aqui e depois ele vai secando, né? E aí ele é aspirado por vácuo aqui, tá? O grânulo. Esse vídeo aqui eu deixei disponível para vocês no meu canal do YouTube, tá? Is a closed loop system. To describe a typical cycle, we'll begin with the air that has just passed over the pellets in the hopper.
This air, containing moisture, leaves the hopper and passes through the air filter to remove any dust or plastic fines. From the filter, the air goes to the desiccant bed. The desiccant absorbs the moisture from the air as it passes over the desiccant. From the desiccant bed, the dried air passes through a heater to heat it to the process temperature. The hot, dry air is blown back into the base of the hopper where it circulates through the plastic pellets, picking up moisture, and the air circulation continues. The desiccant drying system is most efficient if the air going through the dryer is below 150 degrees Fahrenheit. If the plastic pellets in the hopper must be heated well above this temperature, the air entering the desiccant chamber should be cooled so that it doesn't exceed 150 degrees Fahrenheit. To cool the air, an aftercooler, also called a heat exchanger, can be used. The aftercooler works like a radiator. Water is circulated through coolant passages. The hot air flows over these passages, and the coolant removes heat from the air. Some desiccant drying systems may also be equipped with a volatile trap. Volatile traps are used when the plastic being dried gives off volatiles. These volatiles are picked up by the air and are not trapped by the regular filters. If they are allowed to get to the desiccant bed, they condense on the surface, clogging the pores. This shortens the lifespan of the desiccant bed. With use, the desiccant bed becomes saturated with moisture and needs to be regenerated. Regeneration uses a separate regeneration blower and heater. Room, or sometimes process air, is drawn in, heated from 500 to 600 degrees Fahrenheit and blown through the desiccant bed. The high temperature drives off the moisture trapped in the desiccant. This regeneration air is vented out of the process. Once the moisture is driven off, the regenerated bed needs to be cooled before it can begin to absorb moisture again. Transportadores. O material tem que ser transportado para alimentar nos diversos tipos de transformação, né? Transporta por esteira, transporta por rosca helicoidal, transporta por aspiração, por vácuo, tá? Aqui aparece algum mais usual por vácuo, esse sistema aqui, ó. Uma turbina de alta rotação, normalmente é uma turbina booster, tá? E de altíssima rotação, faz um ruído infernal. Ela cria vácuo aqui num silo. Esse vácuo vai fazer aspirar o material. Existe aqui uma ponteira que é mergulhada no material, que ela tem um ajuste de entrada de ar para não deixar entupir o material aqui dentro, né? E aí ele é aspirado para cá e de tanto em tanto ele é jogado para o funil de alimentação. Tratamento Corona é utilizado uma descarga de alta tensão para poder polarizar e criar uma superfície rugosa para as tintas de impressão, né, para material de sacaria e tal aí. Tem um trabalho que foi feito pelo professor Thelmo Ojeda. Ele é hoje do IFRS, mas ele teve como professor substituto durante um tempo conosco, e eu instalei com ele um equipamento, o Corona, para tratar os filmes aí, para ele poder fazer umas aulas com os alunos. Como esse material, quando tu faz a descarga de alta tensão, ele gera ozônio, que é cancerígeno. Então a gente só fez uma aulinha demonstrativa e não usou mais equipamento, tá? Aqui tem um trabalho dele que ele mostrou em sala de aula pessoal. Eu só quero mostrar para vocês a nossa máquina. Então aqui, ó, aparece microscopicamente um filme não tratado e um filme tratado, né? Aqui, ó, como é que funciona? O rolete onde passa o filme, ele é aterrado. E aqui tem uma barra com eletrodos, são ajustáveis, onde é colocado de 15 a 25 mil volts, tá? É uma descarga de bobina de carro aí.
Como é que trata as duas superfícies do filme? Primeiro trata uma superfície, depois trata a outra, tá? E vai aparecer o nosso equipamento aqui, ó. A máquina da Carnevale, a gente colocou em cima de uma classe provisoriamente aqui, ó. E aqui aparece a descarga de alta tensão, tá? Então tem uns eletrodos aqui que são ajustáveis dependendo da largura do filme que se quer tratar. Então isso é só para mostrar que filmes que vão para Zacarias normalmente tem que ser tratados, tá? Então teve um trabalho do professor Telmo em cima disso aí, ficou muito legal. Outra coisa, os outros acessórios que a gente precisa nas indústrias aí é resfriar o material, né? Controle em moldes, em sistema, elementos de controle de temperatura do material na garganta de alimentação de extrusora, resfriamento de óleo hidráulico, trocador de calor de tanque de óleo de injetor e sopradora, né? Então, normalmente se utiliza torres de resfriamento. O que é a torre? Um reservatório de água fria. Essa água é mantida por o sistema da rede de alimentação, tem uma boia aqui dentro que vai controlar o nível, né? Essa água é aspirada por bomba, né? Succionada, recalca para o sistema onde vai trocar calor e retorna água quente. Aqui tem o sistema de atomização, de aspersão da água, né? E existe um ventilador aqui em cima que aspira o ar frio. Então essa água quente vai caindo em gotículas aqui e cai no meio de chicanas, normalmente de polipropileno. Para que serve isso aqui? Para aumentar a área de troca térmica, tá? Então as gotículas vão caindo quentes, elas vão resfriando com o tempo, o ar vai entrando frio, vai esquentando e sai lá por cima. E normalmente arrasta, vai evaporar parte dessa água, vai sair em vapor, e alguma outra parte de água cai por gotículas aqui também. Então é normal por dia se perder de 1,5% a 2% do volume de água circulante do sistema, que tem que ser reposto pela rede, tá? Com boia. Aí tem temperatura de água, temperatura ambiente para utilizar nos resfriamentos. Sistema de chiller, ou água gelada, que vai para moldes de sopa, de injeção. O que acontece? É um sistema de refrigeração normal, como se fosse um refrigerador ou um ar-condicionado, né? Então tem um sistema de resfriamento por compressão, tem um compressor que puxa o gás refrigerante de um evaporador. Esse evaporador está dentro de um sistema de caixa de água, então essa água que vai ser resfriada para ser bombeada para os sistemas, tá? E aí o compressor eleva a pressão e a temperatura do gás, passa por um condensador. Esse condensador aqui é resfriado com água de torre, tá? Para fazer condensar o gás, né? Mantém a pressão alta e baixa a temperatura, e aí liquefaz o fluido refrigerante, né? Aí ele passa por uma válvula de expansão, P1V1 T1 igual a P2V2 T2, expande, vai evaporar, vai roubar calor, tá? Normalmente é utilizado algum freon aí no meio. Vamos ver um videozinho a respeito do sistema de refrigeração. Você sabe como funciona um circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, responsável por criar diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. Condensador, responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. Tubo capilar, ou válvula de expansão, responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. Evaporador, responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Filtro secador, responsável por reter partículas de impurezas e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar o calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase de fluido refrigerante, que, alternando seu estado entre líquido e vapor, funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor.
Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas. Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos refrigeradores disponíveis no mercado. Então, tem também aplicação na indústria, normalmente de injeção, unidades termorreguladoras. O que é isso? Não é simplesmente água gelada, não é resfriar o material, é manter uma temperatura adequada. Então é um sistema que funciona resfriando e aquecendo, dependendo da temperatura que quiser. Normalmente é circulação de água e resistência, tá? Então uma combinação desses dois elementos de saída, de controle, se consegue manter uma temperatura desejada para circular no molde, manter a temperatura mais adequada para aquela transformação, tá? Estou falando aí de 60 graus, 50 graus, 80 graus, depende do que estiver sendo produzido, tá? O sistema de água gelada para injeção e sopro normalmente anda na volta aí de 12, 15 graus, tá? Para acelerar o processo de resfriamento. Só que peças muito espessas não dá para tocar uma temperatura muito baixa, porque pode haver o congelamento de parede e o material fica fundido ainda no interior, criando bolhas, tá? Criando tensões diferenciadas, tá? Então, as unidades termorreguladoras normalmente são móveis para colocar do lado da sopradora, da injetora. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.